Olá, eu sou o Padre Air José, estamos aqui mais uma vez com o programa Diário de Oração aqui pela Rede Século XXI para levar até você uma mensagem a partir da Palavra de Deus, uma motivação para o seu dia, claro, sempre tendo como referência a Palavra de Deus, aquilo que é o sustento para a nossa vida, principalmente para a nossa vida de oração. No trecho de hoje nós vamos refletir sobre, é claro, Lucas tinha algumas referências muito importantes sobre a vida de Jesus, a palavra do próprio Jesus, e ele tinha uma maneira narrativa muito interessante de descrever aquilo, os gestos de Jesus, não só descrever, mas atualizar com uma reflexão sobre aquela passagem do próprio Jesus. Mas hoje nós vamos refletir sobre um trecho de João, em que ele fala de duas coisas primordiais. Primeiro, a questão do seguimento, o seguimento a ele, obviamente, seguimento a Jesus. E segundo, a consequência deste seguimento. É claro que são várias as consequências que Jesus apresenta, mas uma delas, em particular, é a questão de dar a sua vida em resgate de muitos. E por que dar a sua vida em resgate de muitos? Porque, segundo o próprio Cristo, só é digno de segui-lo aquele que relativiza a sua própria existência. E eu acho isso fundamental para a nossa vida como cristãos. Quando nós nos esvaziamos daquilo que a gente acha importante para seguir ao próprio Deus, ou pelo menos para tentar entender a vontade de Deus na nossa vida, nós começamos a ter um pouco mais de clareza, não só da nossa espiritualidade, mas também desse nosso encontro com Deus. E o que pode surgir desse nosso encontro com Deus? Por isso, nesse trecho de hoje, é importante a gente refletir sobre isso. Quando você, aí no seu trabalho, na sua casa, dentro da sua comunidade, na sua paróquia, aquilo que você escolhe, por exemplo, para você ser profissionalmente falando, como é que você coloca, agregar ou conectar isso ao seguimento de Jesus? É uma preocupação que o nosso versículo de hoje, versículo bíblico, vem nos trazer. O seguimento é primordial, tanto que Jesus, quando ele escolhe os seus discípulos, os seus apóstolos, ele os escolhe justamente para que tenha seguimento, tenha sequência, o anúncio da sua boa nova. Para que as coisas não se percam, porque Jesus sabia que da sua não eternidade aqui, fisicamente falando, por isso preparou os seus apóstolos para continuarem a sua missão. E esta preparação, essa catequese feita com os apóstolos, é justamente para dar a eles a compreensão do seguimento. Seguir Jesus, para seguir Jesus, melhor dizendo, era necessário aprender com Jesus e do próprio Jesus aquilo que ele era e aquilo que ele queria em relação à sociedade ou à humanidade. É por isso que essa temática do seguimento, ela exige de nós, de fato, uma compreensão. Eu até diria uma compreensão exata de que todo o seguimento de Jesus, independente daquilo que nós fazemos, da nossa profissão, do nosso trabalho, todo segmento exige um esvaziamento de si. Eu acho isso muito bonito, porque a gente começa a perceber que tudo aquilo que a gente constrói ao longo da nossa vida, tudo aquilo que você projeta, idealiza, se você não faz isso, tentando pelo menos, minimamente na sua vida, oferecer e colocar isso à disposição de Deus, a realização pessoal ela não acontece. E o seguimento está justamente vinculado a isso. Mas hoje nós não vamos seguir Jesus largando todas as coisas, largando a família, deixando tudo isso, aquilo que nós conseguimos construir, não nesse sentido. Mas nós hoje seguimos Jesus através das coisas que nós realizamos. No nosso trabalho, na nossa profissão. Um médico, por exemplo, que dedica de fato a sua vida aos seus pacientes, se preocupa com esses pacientes e vive plenamente com eles uma comunhão para a recuperação da saúde daquela pessoa, esse médico está vivendo o seu segmento. Quando uma mãe de família cumpre de fato, uma mãe, um pai de família cumprem de fato o seu papel de pai e mãe, zelando pelo filho, cuidando, educando com esmero, com força, isso é seguimento de Jesus. E aí entra, a partir desse segmento, aquele outro dado que eu havia comentado no início da nossa oração. Quem se predispõe a seguir Jesus, tendo essa compreensão que eu acabei de dizer, essa pessoa relativiza a sua própria existência, a sua própria vida.
não importando muito mais aquilo que ela é, porque tudo aquilo que ela é e tem, ela oferece ao próprio Deus. E é isso que é dar a sua vida e gastar a sua vida em função do reino de Deus, ou melhor dizendo, em função do seguimento. E acredito que aí está a nossa reflexão do dia de hoje. Pensar um pouco sobre como nós estamos estabelecendo esse vínculo de seguimento com o próprio Cristo. Se ele chamou os seus discípulos naquele tempo, os seus apóstolos, convidou cada um deles, inclusive enviou não só esses apóstolos, mas todos os outros que acreditavam na mesma palavra, é a mesma coisa que ele faz comigo e faz com você. É a mesma coisa que ele estabelece para mim e para você. Agora, como eu, enquanto padre, faço esse seguimento, é disso que eu vou prestar conta a Deus um dia na minha vida. Você, como leigo, como profissional, aquilo que você faz, é disso que você vai prestar conta a Deus na sua vida. Ele não vai te perguntar quantas vezes você foi bom, mas vai perguntar apenas se você foi bom e se você experimentou esse gesto de bondade para você mesmo e também em relação às outras pessoas. É muito importante que a gente tente, ao longo da nossa vida, estabelecer essas coisas para nós. Nós não devemos nos preocupar em chegar diante de Deus com a quantidade das coisas que nós fazemos para que Ele seja visto e amado. Deus não quer saber da quantidade, quantas vezes eu fui bom, quantas vezes eu fui solidário, quantas vezes eu não julguei. Não é isso. Diante de Deus não é o quantitativo que é importante, mas é a qualidade com que eu faço as coisas e a intensidade com que eu coloco nelas. Por isso, seguimento, por isso, dar a vida. Essas duas coisas são essenciais, principalmente no trecho de hoje, que nós estamos refletindo. Eu posso, no meu jeito de ser, no meu trabalho, onde quer que eu esteja, ser um exímio seguidor de Jesus Cristo e estabelecer de fato aquilo que Ele quer para mim e, claro, para a minha comunidade. Posso também ser aquela pessoa que entende plenamente que eu vou gastando a minha vida nesse segmento. E gastar a vida no segmento é dar de fato intensidade para aquelas coisas que eu faço. E claro, por isso, tudo aquilo que você for fazer é importantíssimo que você acredite nisso. E aí eu acho que nós estabelecemos um critério belíssimo diante de Deus. O critério de fato daquilo que eu dizia bem no início da nossa reflexão. O critério do esvaziamento. Para que a graça de Deus aconteça, para que esse segmento, esse dar a vida aconteça, eu preciso tirar aquilo que de fato me atrapalha. E claro, isso cada um de nós sabemos, aquilo que nos impede de nos aproximar do próprio Deus. Aquilo que vai sempre tirando de nós o foco, a centralidade da nossa espiritualidade. Eu sei aquilo que me impede e você também sabe. Por isso, vamos pedir a Deus que, diante de tudo isso, nós sejamos simples para acolher a sua palavra e, claro, capazes, pelo nosso discernimento da nossa espiritualidade, nos colocar diante dele para que sejamos verdadeiros e autênticos seguidores e, ao mesmo tempo, sabendo que vamos, ao longo da nossa vida, gastando, de fato, a nossa própria vida em prol da palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.